Gente, esse lado é o que eu vou fazer com a maquiagem que a minha mãe fazia quando eu era adolescente. E esse lado aqui eu vou fazer a maquiagem que eu faço hoje em dia. A maquiagem que minha mãe fazia, ela só passava um rímel, passava uma sombra preta debaixo do olho e passava um batom bem escuro, marrom. Mas agora eu passo um corretivo, eu passo um rímel, eu passo sombras coloridas, eu passo um batom claro, eu passo um gloss e eu passo blush. Pouquinha coisa. Então assim que vai ficar a make da minha mãe. E assim que vai ficar a minha make. E no próximo vídeo eu vou gravar tudo me maquiando.